Está no ar o Jundiaí Entrevista. Hoje eu recebo a Margarete Arilha. Ela é psicanalista e também doutora em saúde pública, especialista em saúde reprodutiva e direitos da mulher. Doutora, bem-vinda ao nosso programa. Obrigada, Luciana, é um prazer estar aqui com você. Muito obrigada pelo convite. Vamos trocar aqui algumas ideias, sobre os temas com os quais a gente trabalha. Para começar, eu queria que você, por favor, explicasse para a gente o que significa esse termo, saúde reprodutiva, que é a sua especialidade. Olha, essa pergunta é muito boa e ela é ótima para a gente começar a introduzir a nossa conversa, Esse termo, saúde reprodutiva, ele surgiu na década de 90, ele foi oficializado na década de 90 no âmbito das Nações Unidas. E ele quer dizer assim: todas as questões relacionadas à saúde e à doença associadas a todos os aspectos da reprodução, tá? Tudo aquilo que envolve as funções e processos dos órgãos, dos corpos, tanto dos homens quanto das mulheres, e também os aspectos sociais e os aspectos psíquicos também relacionados a disfunções nesses órgãos, ou nessas formas, nesses processos. Então, por exemplo, saúde reprodutiva tem a ver com maternidade, saúde reprodutiva tem a ver com a situação, vamos dizer, do útero de uma mulher, Saúde reprodutiva tem a ver com a amamentação, Porque nós não estamos falando do útero apenas, nós estamos falando de toda a situação de saúde da mulher que envolva aspectos de processos reprodutivos. O que me chamou a atenção foi o homem também estar dentro dessa questão da saúde reprodutiva. Exatamente, porque, na verdade, isso que a gente tenta mostrar sempre, Que, na verdade, a mulher, ela até mais modernamente, ela até consegue hoje, com os temas da reprodução assistida, que é a reprodução que acontece com a ajuda dos laboratórios ou com bancos de esperma, ela até pode ter filho sozinha, Mas, no geral, a situação mais comum é de que todos os processos associados à sexualidade e à reprodução dependem de mais do que uma pessoa, Dependem do parceiro também. Então, por isso que não dá para falar só da saúde reprodutiva das mulheres, a gente inclui os homens também. Doutora, e como você chegou até essa profissão? Conta um pouquinho da sua trajetória para a gente. Então, olha só. Eu fiz psicologia, sou formada em psicologia na USP. Depois eu fui me especializando um pouco mais, eu fiz especialização em psicanálise, Faço atendimentos nesse campo e também continuei meus estudos fazendo mestrado em psicologia social, porque eu fui percebendo que, na verdade, a pessoa, ela não se transforma em uma pessoa de maneira isolada, Mas ela vive dentro de uma comunidade, ela vive numa sociedade com valores, com critérios, vive numa cultura que vai influenciar também a forma dela pensar, sentir, se manifestar, Isso vale tanto para mulheres quanto para homens, E depois eu fui também perceber que aquilo, digamos, toda aquela forma de ser das pessoas pode acabar surgindo em espaços de saúde pública, O serviço de saúde, ele é muito importante também na vida das pessoas e o Estado tem uma função de resguardar as pessoas de terem problemas de saúde, Então, há políticas de prevenção, políticas de atenção à saúde são muito relevantes. Então, foi por isso que eu acabo me dedicando também à saúde pública. Hoje em dia, a pesquisa é algo que me interessa muito e a atenção clínica também. E qual o seu trabalho hoje, além de psicanalista, existe uma instituição onde você trabalha? Uhum. Então, eu sou pesquisadora na Unicamp, Eu participo e coordeno a área de saúde reprodutiva justamente do NEPO, que é o Núcleo de Estudos de População. E a gente, então, vem trabalhando especificamente com questões associadas ao Zika, que, vamos dizer, é um problema, uma epidemia que se desenvolve no Brasil, e que vem chamando muita atenção das pessoas aqui em nosso país e no mundo,
e para o qual várias forças-tarefas foram sendo formadas, né? Aqui em Jundiaí, uma das forças-tarefas que foi formada foi através do Departamento de Pediatria da Faculdade de Medicina de Jundiaí e do Hospital Universitário. Então, a gente tem trabalhado diretamente coordenando a área de saúde mental dessa investigação. E essa pesquisa, como está o andamento dela? Porque ela envolve tanto os médicos como também o pessoal das zoonoses, acho que tudo que é relativo à maternidade e também ao mosquito transmissor. Então, na verdade, nós estamos trabalhando com várias parcerias institucionais, né? Então, essa pesquisa, ela nasce, quer dizer, ela para funcionar, nós estamos desenhando uma corte, que a gente chama, que é um conjunto de 500 mulheres, né? Que são, vamos dizer assim, elas são convidadas a partir da participação no ambulatório de saúde da mulher do Hospital Universitário. Então, lá tem um conjunto bastante importante de voluntários que dialogam com ela e convidam essas mulheres a participarem do projeto. Uma vez inseridas no projeto, elas passam por uma série de coletas de materiais, urina, sangue, saliva, e esse material, tanto dela quanto futuramente do bebê no trabalho de parto, durante o nascimento, né, vai ser analisado, né? Vai ser analisado. E, paralelamente, nós da área de saúde mental estamos trabalhando com essas mulheres no sentido de ampará-las em relação à ansiedade durante a gestação e também posteriormente ao nascimento. E essa ansiedade, ela é real mesmo, porque eu conheço uma pessoa que está grávida e colocou telas em todas as janelas e não sai de casa com medo de ser picada pelo mosquito que estiver contaminado possivelmente pelo Zika vírus. Então, é o medo de ter um bebê com microcefalia e, às vezes, até a cobrança do cuidado excessivo para evitar esse mosquito. Então, é difícil, né? É bastante complexo o tema, viu, Luciana? Primeiro, porque acho que a sua amiga está correta. Talvez ela esteja exagerando talvez um pouco. A gente poderia talvez flexibilizar um pouquinho isso, né? Se ela tiver, vamos dizer, protegida, né? Repelente. Se ela tiver com repelente, se ela tiver com roupas protetoras, se ela evitar ambientes, né, de grande acúmulo, né, de insetos, ela pode circular, digamos assim, né? Ninguém está pedindo que a mulher deixe de circular. Mas o fato é que mesmo pessoas que relatam, né, nos relatam que tomaram esses cuidados, estão aparecendo como positivas na nossa investigação, né? Porque, na verdade, você pensa a situação, na verdade, por exemplo, tem pessoas que fizeram tudo isso, mas foram passar um fim de semana num bairro mais afastado, onde mora a sua família, ou foram viajar para as zonas de maior presença da epidemia no Brasil, ou receberam pessoas, né, nas suas residências, e a gente não sabe exatamente como é que funciona, quais são as modalidades de transmissão do vírus, né? Então, isso é uma outra questão. Inclusive, a questão da transmissão sexual, que ainda não foi completamente comprovada cientificamente, mas a ciência trabalha nessa direção, né? Não só no Brasil, no mundo todo, e pode ser que a gente chegue, né, a essa percepção de que pode haver uma transmissão sexual. Então, na verdade, por exemplo, o parceiro, né, dessa pessoa pode trabalhar, por exemplo, num ambiente com muita presença do inseto. Pode estar ele contaminado e, eventualmente, poderia ser dele o efeito da transmissão. Então, na verdade, a gente vive ainda num cenário de muita instabilidade, né, na produção científica, né? Por isso a pesquisa mesmo. Mas enquanto não tem a conclusão da pesquisa, todo cuidado é bem-vindo. Exatamente. E a gente já sabe hoje, né, que é importante o uso do preservativo, né? A gente já sabe que esses cuidados da sua
colega são relevantes, né? Então, eventualmente até pensar em adiar uma gestação. Lembrando que é tela em tudo quanto é janela e porta de casa, muito repelente e não ficar saindo muito de casa. Essa foi o comportamento que eu observei, e a doutora falou que está certo. Mas agora uma dúvida, doutora, que muita gente aqui em Jundiaí tem e que é até um tabu falar sobre isso. Existe caso de microcefalia causada por Zika em Jundiaí? Então, eu sei que é um tabu, mas na realidade eu posso dizer, até porque isso são informações que circulam, né, até nas redes sociais, né? Sim, existe. Ainda não são... A gente está, na verdade, ainda começando a processar, né, todos esses dados, né? Como eu te disse, a nossa coorte, né, que é um recorte, um conjunto de 500 mulheres, nós ainda estamos formatando essa coorte e os exames começam a ser realizados, os testes, né, dos fluidos corporais começam a ser realizados, mas começa a se evidenciar, sim, alguns casos de exames positivos e alguns casos de microcefalia que ainda estão sendo acompanhados, mas também há algum cenário em que se pode já dizer da associação do Zika com... Jundiaí está dentro do Brasil. Brasil, um país que vem sofrendo com essa epidemia em vários pontos e a gente não seria diferente do restante do país. Na verdade, eu acho que a gente deveria pensar nessas grandes questões que dizem respeito a respostas que o Estado deve proporcionar, como a gente pensa na própria vida pessoal, né? Bom, se eu tenho uma questão, é muito melhor, se eu tenho um problema na minha vida, é muito melhor olhar para ele, reconhecê-lo, né? E a partir daí buscar soluções, né? Do que desconhecer, né? Desconhecer certas realidades, né? E outra coisa, né? O fato de você ter uma enfermidade numa cidade, numa comunidade, não quer dizer que necessariamente aquilo nasceu ali. As pessoas circulam, as pessoas não vivem dentro das suas casas, as pessoas circulam, as pessoas viajam dentro do país. Há muita migração nacional e internacional, né? Quer dizer, as pessoas visitam outras, as pessoas... Então, não há porquê, né, não querer olhar para as questões que, vamos dizer assim, a vida cotidiana passa vamos dizer, exigir, né, novas ações, novas visões, novas soluções. Tá vendo? Palavras de psicanalista. E a gente volta daqui a pouquinho, depois do intervalo. Jundiaí Entrevista de volta hoje com a doutora Margarete Arilha, que é psicanalista e também doutora em saúde pública. Doutora, quais são os principais desafios hoje na sua área de atuação aqui no Brasil? Bom, sua pergunta é séria. Bem específica. Ela é pesada, ela é específica, mas ao mesmo tempo ela é robusta, né? Então, eu vejo assim, acho que hoje em dia, né, nós temos que lembrar que tanto a situação das mulheres, a situação das pessoas no mundo, né, nos últimos 30 anos, elas mudaram demais, né, no campo da sexualidade, no campo de como as pessoas tomam decisões sobre ter ou não ter filhos, né, no campo da sua inserção no mundo do trabalho, né, mas o ser humano é ser humano, quer dizer, então angústias continuam a existir, né? As mulheres estão diferentes, os homens estão diferentes, mas isso não garante, né? Por exemplo, que a gente não tenha um estupro coletivo, como que a gente acabou de assistir, ou a gente não garante, ou a gente não pode modificar uma situação em que uma pessoa pode ficar seriamente deprimida porque se vê diante da ameaça de, estando grávida, vir a ter um filho com algum tipo de malformação, né? Então, apesar das grandes mudanças, nós ainda somos seres humanos e vivemos dramas pessoais, vivemos dramas coletivos e vivemos necessidade de muita mudança, né? Eu fico pensando assim, eu acho que para a sua pergunta a gente deveria
pensar o que nós queremos, né, para os próximos 10 anos. Qual seria a fotografia que a gente gostaria de ver, né, na nossa sociedade ou no nosso país daqui a 10 anos? Né? O que a gente gostaria de ter orgulho de verificar? Né? Eu acho que o ponto é, nós gostaríamos de ver pessoas mais felizes, nós gostaríamos de ver pessoas sendo amadas, nós gostaríamos de ver pessoas sendo bem tratadas. Respeitadas. Né? Pessoas sendo respeitadas. Né? Como é que você constrói isso? Esse é um grande dilema, né, no Brasil e no mundo. Né? Esse ano, até um ano eleitoral, né, é um momento em que, de repente, as pessoas param um pouco para olhar para isso. Né? A questão da educação e da saúde, em todos os planos, em todos os níveis, para todas as pessoas, continuam a ser muito, muito, muito importantes. Né? Hoje, as mulheres, no geral, no país, elas têm 4 anos a mais de escolaridade do que os homens. Se a gente for olhar, né, por exemplo, pegar a faixa etária, vai dos 30 aos 35 anos, para todo o Brasil, em média, claro que há variações nas regiões, mas em média as mulheres têm 4 anos a mais de escolaridade. Né? Então, se nós não... Eu tenho uma vida dedicada ao feminismo e à saúde pública, à saúde mental, mas se nós não olharmos para os homens, né, e se nós não buscarmos formas de atender e equacionar os sofrimentos também dos homens, né, nós não vamos conseguir mudanças robustas, como eu dizia também. Né? Como é que você consegue? Educação é importante. E saúde mental é importante. As pessoas estão sobreexigidas pela predominância da tecnologia, pela predominância da cultura do êxito, pela predominância da cultura do sucesso absoluto. Né? Então, elas precisam ser amparadas nessas angústias que elas estão sentindo. Como é que você consegue equacionar isto? Né? Você precisa ter ambientes de saúde, espaços de saúde destinados a acolher esse sofrimento. E aí vem outro tabu, né? Como eu disse antes sobre questão de doença na cidade, também tem a questão da saúde mental que desperta um certo preconceito ainda hoje. Se você vai a uma psicóloga, se você faz uma terapia ou pior, se você vai a um psiquiatra. Pois é. E a gente tem que lutar ferrenhamente contra isso. Né? Você veja, o Freud, né, que é um grande, revolucionou a vida da humanidade porque descobriu que de fato e comprovou que de fato existe o inconsciente, por exemplo, né? Ele formatou a teoria dele no século XIX, no século XX. Nós estamos atrasados. Nós temos que reconhecer a produção científica, nós temos que reconhecer esse conhecimento e usar ele a nosso favor. Né? Nós temos que deixar de lado. Isso melhorou muito, hein? Isso melhorou. Mas, como você disse, nós ainda temos problema, Luciana. Então, veja, uma mulher, né, que vive, né, toda a problemática de uma mulher, quer dizer, dificuldade, às vezes tem uma dificuldade porque não se relaciona bem no ambiente familiar, né, porque tem problemas, é mãe, mas tem problemas com os filhos adolescentes, né, tem problemas com o parceiro, engravida e agora se vê diante dessa situação do Zika, perde um filho, porque o aborto espontâneo também é uma realidade na vida das mulheres. Onde é que os dramas, né, psíquicos relacionados à saúde reprodutiva estão sendo tratados? Muitas aqui vezes na cidade. a gente aí oferece bastante isso, mas a pessoa não quer ir. Ela Exatamente. não quer se expor, ela Também, não vai. as duas coisas. E aí acaba, acho que, refletindo no próprio corpo, né? Na saúde física. Não sei. Bom, a gente poderia conversar muito sobre isso. Claro que sim, né? Claro que sim. E a pessoa não consegue relacionar muitas vezes, né? Que este sofrimento mental, né, ou psíquico, tem a ver com este sofrimento físico, né? Que essas coisas podem estar relacionadas, né? As pessoas precisam de lugares para serem ouvidas, né, nos seus dramas e precisam de lugares
para receberem palavras que possam ser apoiadoras dos seus processos de desenvolvimento pessoal, né? Então, educação, saúde e cultura também, viu? Quer dizer, cada vez mais, né, as possibilidades de expressão, até das próprias angústias, através da arte, né, são pilares, eu diria que são pilares estruturantes da vida moderna contemporânea. E qual a sua avaliação sobre Jundiaí, a população de Jundiaí? A gente viu recentemente mulheres se manifestando contra o estupro coletivo, a favor dos direitos da mulher, pessoas em praça pública segurando cartazes. Isso é bom para a cidade? Isso é muito bom, né? Isso é muito bom. Quer dizer, não soluciona os problemas de uma cidade, né? Mas faz com que certos alertas, né, com que certos alarmes sejam vistos e produzam algum tipo de reflexão e pensamento. Pode ser que não cheguem a atingir a todo o conjunto da população, mas alguém verá, alguém pensará, né? Então, é muito importante que essas manifestações públicas continuem a existir, que o pensamento crítico continue a proliferar e que as pessoas cada vez mais se sintam mais fortalecidas para manifestar as suas opiniões. Voltando um pouquinho para o seu trabalho com as mulheres mães de bebês com microcefalia, qual a orientação dada para elas encararem e seguirem em frente e aceitarem aquela criança? Então, na verdade, isso é uma coisa muito interessante que eu tenho observado, vou até compartilhar aqui, quase que em primeira mão com você, Luciana, uma coisa muito positiva que eu tenho observado. Há um incremento positivo vamos dizer assim, no direito das pessoas a serem diferentes. Então, por um lado, por mais difícil que possa ser para certas famílias, ou para as famílias, para as mães, para os pais, né, ao mesmo tempo eu começo a observar que a cultura do respeito à diversidade, que se a gente for pensar, cresceu também nos últimos 20 anos, né? Você pode ver isso em coisas banais, não só os serviços foram ampliados, né? Não só manifestações públicas existiram, mas coisas assim de cotidiano, um estacionamento, né, especificamente destinado a idosos ou pessoas portadoras de necessidades especiais. Quer dizer, a gente conviveu nos últimos 20 anos com essa linguagem, né? E o que a gente observa hoje é que as crianças que nascem com algum tipo de distorção, né, elas estão sendo recebidas com muita proteção, com muito carinho, né? Claro, inquietude também, né? Porque você tem que aprender a conviver com a sua impotência, porque as crianças que trazem essas disfunções, a gente não tem noção de qual é o impacto da presença do vírus no desenvolvimento neuromotor cognitivo dessas crianças, quer dizer desses que só bebês. Com o tempo mesmo. Exatamente. Então, essas crianças estão sendo acompanhadas, que estão no nosso projeto, né? Então, serão acompanhadas durante vários anos, né? E as mães e as famílias também. Mas, lógico, eles terão que lidar com uma certa impotência, né? Mas isso não quer dizer que deixarão de receber carinho, atenção e dedicação, né? Então, eu acho que a cultura do respeito à diversidade está do nosso lado, tem nos ajudado bastante. Talvez essas coisas agora que tem caminhada, Dia do Orgulho Gay, coordenadoria voltada para as pessoas negras, talvez isso faça com que a gente vá se acostumando com o diferente, com as minorias, e talvez a nossa sociedade cresça um pouquinho nisso. No começo existem dificuldades, às vezes até agressões, não só verbais como físicas, como a gente vê nos noticiários, mas há esperança, né? Exatamente, é nisso que a gente tem que acreditar e apostar. E o seu programa tem sido um veículo também, né? De transmissão desta visão mais progressista.
porque o que a gente quer é que todo mundo viva em harmonia, em paz e respeito. Para quê? Para a gente ser feliz, a gente vive para isso, não é? Exatamente, acertou em cheio. Doutora, você é demais. Muito obrigada pela participação no nosso programa, viu? Um abraço, uma delícia estar com você. Obrigada. Bom, obrigada. A gente vai ficando por aqui então, mais um Jundiaí Entrevista chegando ao final e na semana que vem tem mais. Até lá!